tenho 34 anos e ainda moro com a minha mãe. Houve muita invalidação na infância, até hoje existe, talvez de forma inconsciente. Quero empreender, medo da minha criança tomar a frente. Olha só. Já que eu falei de mães narcisistas, isso que você está me falando aqui tá com cheirinho de mãe narcisista também, tá? No meu canal eu não falo muito sobre narcisismo, eu tenho alguns vídeos que eu falo sobre mãe narcisista, dê uma olhada, mas busque em outros canais ali no YouTube informação sobre o narcisismo. Por quê? Porque vítimas de narcisismo precisam se munir de informação. A informação é uma das coisas que empodera o adulto da vítima de narcisismo. Para você aprender a se posicionar. E o seu adulto precisa saber fazer isso. Então, busca informação, tenta descobrir se a sua mãe realmente é uma mãe narcisista. Porque se você tiver essa informação, aí você sabe de uma forma um pouco melhor, um pouco mais lúcida aqui no seu adulto o que fazer, tá? Bom, se a sua mãe é uma mãe narcisista, eu preciso contar uma coisa aqui para o seu adulto. Tenha como meta primeiro sair da casa da sua mãe. Tenha como meta primeiro ter um distanciamento dela. Porque enquanto você não tiver um distanciamento físico, você não vai conseguir trabalhar a dependência emocional que você tem dela. Tá? Então, as etapas são essas. Tenha como meta o distanciamento físico, o máximo possível, e depois que você conseguir, então, mudar da casa dela, ter uma autonomia financeira e casa, né? Adulto tem casa. Aí sim você vai ter uma condição de verdade de trabalhar sua autonomia emocional. Bom, eu sei que você está me falando ali de empreender porque você está pensando o inverso, né? Talvez, né? Não sei, você não disse isso na sua pergunta. Talvez você esteja pensando assim: eu preciso de autonomia financeira para eu conseguir sair aqui e depois conseguir ter uma saúde emocional. Olha, até pode ser, mas é mais difícil, sabe por quê? Porque se a sua mãe é uma mãe narcisista, estar tão perto dela e estar ali tão à mercê da manipulação dela, porque o narcisista manipula muito, a sua criança o tempo inteiro está sendo retraumatizada. A sua criança o tempo inteiro está ali caindo naquela armadilha da invalidação, da desqualificação. E a nossa criança acredita, principalmente na mãe, tá? Por isso, a importância da distância física. Para aí sim, o seu adulto ter uma possibilidade maior de ter uma influência saudável aqui dentro sobre as dores da sua criança, para que os seus traumas se cicatrizem, tá bom? O ideal é isso. Sendo a sua mãe narcisista, ou, dependendo aí do adoecimento dela, também é mais ou menos isso que eu falei, tá? Mesmo que ela não seja tão narcisista, ainda assim, eu sugiro tudo isso que eu disse, tá? Dessa forma.